Olá, neste vídeo iremos falar sobre isquemia e infarto. Vamos lá, o que é isquemia? Vamos destrinchar a palavra aqui. Isquemia vem do grego lá e significa restrição, a parte isque, e emia vem de heme, sangue. Sabendo a origem etimológica da palavra, já dá para deduzir a definição. Definição de isquemia é uma deficiência no suprimento de sangue em um determinado tecido ou órgão. Quando a gente pensa em deficiência no suprimento de sangue, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a obstrução do vaso e diminuição da oferta de sangue. Tá, essa é uma das causas de isquemia, mas você também pode ter a situação em que você tem o aumento da necessidade de sangue. Por exemplo, quando você está fazendo um exercício físico intenso. E aí você aumenta a necessidade, por exemplo, dos músculos esqueléticos, aumenta a necessidade de sangue para o coração, ou às vezes quando você está resolvendo um exercício de alta complexidade aí, você aumenta a necessidade de fornecimento de sangue para o cérebro. Assim como você pode ter uma combinação das duas coisas. Você tem aumento da necessidade e uma diminuição da oferta, fazendo um desequilíbrio total aí, como é no caso da angina estável, que você tem uma dor lá no peito quando você pratica algum tipo de exercício físico, porque o vaso já está obstruído ali, diminui o fornecimento, você começa a sentir aquela dor resultante do acúmulo de metabólitos nas células. Bom, a gente falou lá de duas situações em que pode ocorrer uma deficiência no suprimento sanguíneo, agora vamos aqui às causas dessa deficiência. Primeira causa, a gente tem aí diminuição da pressão sanguínea, diminuição da pressão de perfusão. Se você tem uma diminuição da pressão com que o sangue percorre os vasos, consequentemente você vai ter uma diminuição do sangue que chegaria àqueles vasos. Vai ter uma diminuição das trocas gasosas também, das trocas de nutrientes. Segundo caso, obstrução da luz vascular, que é o clássico que a gente tem, por exemplo, na aterosclerose. Aterosclerose, você tem uma placa de ateroma lá obstruindo o vaso. Mas existem outros casos, por exemplo, em caso de espasmo muscular ou caso de compressão física mesmo. Obviamente, se você comprimir o vaso, você vai ter uma redução do fornecimento de sangue para aqueles tecidos que aquele vaso iria irrigar. Terceiro caso, temos aí o aumento da viscosidade sanguínea. Pode ser causado, por exemplo, por uma eritrocitose, o aumento da taxa de eritrócitos no sangue. Eritrocitose comum em pessoas que vão para altas altitudes e aumenta a produção de eritrócitos. E por último, já comentado, o caso em que você necessita de um maior fornecimento de oxigênio, por exemplo, aquele que já falado no caso do exercício físico intenso, que o músculo demanda muito oxigênio, muita energia e você precisa aumentar o fornecimento de oxigênio. Tá, quais são as consequências da isquemia para um determinado tecido ou determinado órgão? Você já deve imaginar pelo tema da aula que uma das possíveis consequências é o infarto, que a gente vai definir posteriormente. Mas isquemia, ela vai depender do órgão, vai depender da irrigação, vai depender de uma série de fatores para determinar quais as consequências que o órgão vai ter. Aqui está enumerado alguns fatores que vão influenciar aí nas consequências de uma isquemia. Por exemplo, depende do órgão, existem alguns órgãos que são mais sensíveis à isquemia, como por exemplo a gente tem aí o cérebro. O cérebro aguenta no máximo alguns segundos aí com isquemia, senão ele já começa a entrar em necrose. E depende da irrigação do órgão, do tecido, depende da existência ou não de circulação colateral, existem outros vasos, ou aquela via é única, uma via terminal. Então, depende disso. Velocidade de obstrução, você tem ali uma obstrução brusca, por exemplo, lembra lá da embolia, você tem a chegada lá de um êmbolo e obstruiu tudo, e agora? Aí é uma obstrução rápida, né? Agora, no caso de obstrução lenta, que você tem toda uma progressão de uma plaquinha que vai crescendo lá, vai crescendo, vai crescendo, e aí você vai tendo uma isquemia lenta. E depende da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. Por exemplo, vai ter um transporte reduzido nos casos de anemias. Bom, agora vamos para uma parte mais legal, assim, não do ponto de vista
humano, né? O infarto não é legal do ponto de vista informativo. Afinal, o que que é infarto? Quando você pensa em infarto, a primeira coisa que vem na sua cabeça é coração, infarto do miocárdio, lá que as pessoas estão acostumadas, que é mais frequente na população e tudo mais. Mas infarto, quando a pessoa fala, ah, ela morreu de infarto, infarto no quê? Né? Porque infarto não existe só infarto no coração. Então vamos à definição de infarto. Essa daqui é a definição. Infarto corresponde à área de necrose tecidual causada por isquemia prolongada. Aqui as palavras-chave, ó, necrose e isquemia. Lembra lá da isquemia? Qual a principal consequência que ela pode desencadear? É um infarto, infarto. Se tem uma isquemia prolongada, você vai acabar tendo morte celular, ou seja, necrose, que isso tem um nome, é infarto. Existem dois tipos, basicamente, de infarto. Primeiro, o infarto branco. E segundo, qual infarto? Infarto negro? Não. Infarto vermelho. Quando que a gente tem um infarto branco? Quando a gente tem aí uma obstrução arterial em órgão sólido, o que a gente quer falar? Quer dizer com um órgão sólido? Órgão preenchido. Por exemplo, rim. Com circulação terminal. O que é uma circulação terminal? Uma circulação única. Uma única artéria irrigando toda uma determinada área. O infarto branco é mais comumente observado aí no rim, no baço e no miocárdio. Geralmente o infarto branco, ele tem esse formato de cunha aí representado no nosso rinzinho, esse formato meio triangular aí, parece, sei lá, uma ponta de lança. E quanto às características do infarto vermelho, o infarto vermelho é característico de órgãos frouxos, ou seja, órgãos que não têm um preenchimento ali sólido, por exemplo, o intestino, e nos órgãos com irrigação ou dupla ou circulação colateral, levando a intensa hemorragia. A hemorragia vai caracterizar a cor do infarto. A gente tem como dois exemplos clássicos aí o infarto de intestino e o infarto de pulmão. Lembra que no caso do pulmão é um caso de irrigação dupla. Você tem tanto a irrigação pela artéria brônquica, que é um ramo da artéria aorta, como você também tem a irrigação pela artéria pulmonar. E uma última observação a ser feita aqui é que os infartos não ocorrem somente por obstrução arterial. Você também pode muito bem ter um infarto decorrente de uma obstrução venosa. Você tem a obstrução venosa, aí você congestiona todo o fluxo sanguíneo local e posteriormente você tem redução do suprimento sanguíneo, uma isquemia e posteriormente um infarto. Bom, galera, é isso aí. Agora temos uma novidade, estamos com a nossa página no Facebook, tá lá, facebook.com/resumedaulas. Além disso, se inscreve aí no nosso canal, youtube.com/resumedaulas, contato, canalresumed@gmail.com, bibliografia está na descrição dos vídeos. Se você gostou da aula, dá um joinha, que isso é uma força demais, eu fico feliz. Valeu, falou, tchau.